Hoje esse vídeo vai ser dedicado ao assunto pai, inclusive porque o próximo domingo é o Dia dos Pais. Então hoje eu decidi fazer um vídeo para falar um pouco dessa figura chamada pai. Existem homens que querem ser pais, gostam de ser pais, se programam para ser pais, estão muito presentes na maternidade, não são apenas colaboradores, mas exercem a sua função ali de pai, auxiliando, colaborando em várias coisas do mundo feminino, que muitas vezes é estranho para ele. Existem esses homens que querem ser pais. Existe um outro grupo que não querem ser pais, ou que foram pais, mas não gostam de ser pais, ou homens que foram pais e não quiseram conhecer seus filhos, ou abandonaram seus filhos. Há homens que não têm nenhum tipo de identificação com a paternidade, não se sentem pais. Há um outro grupo de pessoas, homens e mulheres, que querem constituir uma família, que são pais e são pais de modos diferentes. Então você tem um casamento homossexual, uma união com transexual, você tem mulheres que fazem uma produção independente, mulheres que tiveram seus filhos, mas ficaram viúvas e não refizeram a vida e criam esses filhos sozinhas, mulheres que foram abandonadas com seus filhos. E alguém diria, nesse caso não tem pai? Depende do que a gente entende por pai. E é isso que eu quero trazer hoje aqui. A função do pai não necessariamente ela é estabelecida pelo sexo masculino. Não necessariamente é um homem que vai exercer a função de um pai. Como eu disse inicialmente, há homens que sim, há outros que não. E há pessoas que querem constituir suas famílias de modos os mais diversos. E aí como é? Não tem pai? Sim, tem pai sim, é pai sim. Mas é interessante que a gente entenda o que é ser pai, o que é esse lugar do pai. As ideias que eu trago aqui são reflexões, são ideias a partir de teorias psicanalíticas. Outras pessoas podem ter outras formas de entender, mas esse é o meu entendimento do que seria o pai. Ser pai está muito associado ao que a gente vai chamar de função paterna. E o que é a função paterna? E aí vocês vão me entender, porque não precisa ser um homem a exercer esse lugar de pai. A função paterna, ela tem o papel de separar o bebê do seu objeto primário, como a gente chama, que é a mãe. Esse é o objetivo. E por que é necessário separar o bebê da mãe? E aqui separar, nós estamos falando do ponto de vista simbólico, do ponto de vista também emocional, psicológico. Porque na relação com a mãe, o bebê, e basta vocês observarem, ele tem uma espécie de completude, ele tem uma relação indiscriminada, ele e a mãe é quase a mesma coisa, ele vive com essa mãe um prazer muito grande, ele não tem sentimento de falta, ele não tem ideais fora daquela relação, ele se sente absolutamente completo. A função paterna é a função que o que ela faz? Ela intercepta, ela interrompe essa situação indiscriminada entre o objeto primário mãe e o bebê. Ela interrompe essa situação e ela cria uma outra alternativa para o sujeito, como queiram chamar o bebê, a criança, que vai começar a sentir que há uma situação que ele não é mais tão indiscriminado e que não é mais um prazer total. Ele começa a sentir faltas, ele começa a sentir incômodos, ele começa a ter carências. Tudo aqui que eu estou falando é parte do desenvolvimento quando eu falo aqui de carências. Ele já não é mais tão completo. A gente diz que a função paterna inaugura, de alguma forma, o mundo na criança. Traz esse mundo. É isso que se chama de função paterna. Então, a função paterna não necessariamente precisa ser exercida por um homem. Ela pode ser exercida por uma mulher, inclusive a própria mãe. Pode ser uma outra mulher, pode ser um homem, pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser o tio. A função paterna, ela não depende de ser um homem. Claro que na nossa cultura, a função paterna está muito ligada à figura do pai e a figura do pai é muito ligada à figura de um homem, mas não necessariamente ocorre dessa forma. É muito importante que na vida da criança existam essas duas forças operando. O primitivo, que está muito associado à mãe, essa força materna, de útero, de geração, mesmo crianças adotadas, tá? Mesmo crianças que venham de uma barriga de aluguel. A criança vem com essa
força de apego, de necessidade de segurança, de maternagem que a mãe ou aquela pessoa que está exercendo essa função faz com o bebê. Então é importante que esse jogo dessas forças estejam presentes, porque na hora que essa função paterna entra, a criança vai vivendo os momentos de incompletude. E o que é isso, momentos de incompletude? Ela começa a ver que a mamãe não está totalmente disponível para ela tem que esperar, ela tem que adiar, ela vai para a escola, ela vai ter horários, ela é lançada no mundo. E isso a gente chama de função paterna. E vejam, qualquer um de nós, né? Não sei se todos vocês, mas muitos que eu conheço, a gente tem na vida da gente uma certa nostalgia desse lugar. A gente não sabe muito bem em que momento, mas esse lugar que a gente era completo, pleno, onde havia alguém fazendo essa maternagem. A função paterna, ela pode ser exercida por pessoas, mulheres, homens, de uma forma absolutamente amorosa, cuidadosa, respeitosa. Quantas pessoas vocês conhecem que só tiveram a mãe, não tiveram pai? O pai morreu muito cedo, ou o pai abandonou, ou o pai não quer saber, e a mãe teve que cuidar sozinha dos seus filhos. Quantas pessoas passam por isso? E estão aí na vida, felizes, realizadas, buscando aquilo que procura, porque essa mãe, o sistema de valores da mãe faz a função paterna, porque a função paterna está muito ligada ao sistema de valores, do lugar do sujeito no mundo, o lugar dele. Portanto, o Dia dos Pais é o dia da comemoração da função paterna, aquela que inaugura a cultura, a civilização, a sociedade, que está nesse jogo com aquilo que dá vida, que é a função materna. Por isso que na sociedade contemporânea, a sociedade que vivemos hoje, em que a família pode ser formada de várias maneiras, as pessoas se unem de várias formas. E algumas pessoas dizem, não, mas tem que ter um pai e uma mãe. Não, 2 homens podem educar filhos muito bem. 2 mulheres, idem, as famílias homoparentais, as famílias monoparentais, mulheres que fazem uma produção independente, mulheres que são mães solteiras, mulheres que são viúvas, mulheres que adotam filhos. Todas essas pessoas são pais, exercem esta função paterna, porque o que está em jogo aí, essa convivência paterna-materna, carregamos dentro da gente, que são os nossos valores, os nossos conceitos, as nossas crenças. Então, quando se fala em função paterna, quero repetir, não necessariamente está ligada a um homem. Pode ser. A função materna está ligada a uma mulher? Pode ser, mas nem sempre é. Então, eu queria deixar aqui a minha homenagem a todas as pessoas que exercem com competência, com respeito, com carinho, com responsabilidade, com ética, a sua função paterna. Aquelas pessoas que apresentam para os seus filhos o mundo e os ajudam a caminhar em busca de ideais, em busca de um lugar que faça sentido e tenha propósito. São essas pessoas que eu quero homenagear. Aos pais, homens pais, estão incluídos nisso, mulheres pais estão incluídas nisso, todas as pessoas que têm pela paternidade um imenso respeito. E quero aproveitar para homenagear aqui o meu pai, que já não está mais por aqui, mas que foi um homem que fez uma imensa diferença na minha vida. Exerceu sua função paterna muito bem, apresentou um mundo cheio de possibilidades. E sempre disse, seja homem, seja mulher, as possibilidades estão aí, vai em frente. Então eu quero homenageá-lo e quero deixar aqui o meu carinho, o meu abraço para todas as pessoas que cuidam tão bem dos seus filhos. Um beijo grande para vocês.